nós trazemos elementos inabilitados para trabalhar com as nossas células na alimentação. Então, o que chamamos de doença é a mão de obra desqualificada no interior de nossas células. E o pior não é isso, Marcela. O pior é que nós queremos nos livrar dos elementos que causam as doenças, sendo que a lei manda promovê-los. Lembra do que nós vimos aqui agora há pouco? A sociedade celular está trabalhando no nosso corpo, elas estão vibrando e, ao mesmo tempo, trabalhando e se aprimorando. E é nosso dever dar essas três condições. Vibração é o processo de sublimação que vai acontecer nesse processo de trabalho e ascensão. Aí nós queremos fazer um jejum intermitente para desintoxicar as nossas células. Quer dizer, eu mato os elementos que eu mesmo trouxe sem promovê-los e depois eu quero trazer outros de igual teor, porque eu não mudo a alimentação. Exatamente. E ainda mais delicado, na época de Kardec nasceram 3 seres que o Dr. Jonas Moura carinhosamente fala dos 3, que é o Louis Pasteur, Claude Bernard e Anthony Béchamp. Enquanto para Pasteur, que foi sequestrado pelas Big Pharmas, falava que esses elementos, esses pequeninos é que causavam as doenças, vírus, bactérias, micróbios, vermes. E Bernard falava que não era eles, era o ambiente. E Anthony Béchamp foi mais longe, Marcelo. Ele percebeu que antes dos vírus tinham seres menores criados pelo próprio homem, no seu modo de pensar, sentir, falar e agir, e eram esses pequeninos que transformavam-se em vírus, bactérias, vermes, micróbios e atacavam pela ambiência, se revoltava contra o próprio indivíduo. Então não adianta, como o Miramês fala, se livrar do lixo mental. Se eu não mudo a mente, daqui a pouco está inundado outra vez. Eu preciso iluminar ou transmutar esses elementos perturbadores. Do contrário, por que Joana de Ângeles teria o trabalho de ensinar-nos a dialogar terna e amorosamente com as imperfeições morais? Que nós queremos nos livrar delas, não promovê-las. E nós vamos fazer o passo a passo no terceiro livro, detalhe a detalhe, o máximo que conseguirmos, desde o elemento primordial, que nesse momento a gente vai chamar, o livro vai chamar Do Abismo às Estrelas. Então eu vou ter que voltar no abismo de mim mesmo, no âmago do meu inconsciente, e resgatar as ovelhas perdidas, não é? Me livrar delas. Porque quantas vezes nós queremos, com medicações, entorpecer a própria consciência? Ou como drogas, vamos falar da droga que agora estão querendo torná-la lícita, a maconha. Além dela destruir a memória, uma das coisas que foram descobertas não há muito tempo, ela é que traz à tona o que nós chamamos de esquizofrenia. Só que a medicina não sabe de fato o que é o que nós chamamos de esquizofrenia. É o momento no qual nós fracionamos a personalidade. Ela não é mais um todo unificado. São frações, uma personalidade esfacelada. E quem fez isso? A dona maconha. E os seres não se tocam. A Olímpia, uma amiga nossa que mora nos Estados Unidos, mandou um vídeo que eu fiquei sem chão, Marcela. Na Califórnia, eles liberaram as drogas e viraram zumbis, a maioria dos adolescentes que eram afeitos a elas. Então tome cuidado, vocês que apoiam essa liberação. Porque serão vocês mesmos as vítimas ou os vossos filhos, netos, parentes
que vocês dizem ou afirmam que amam tanto. Então nós vamos, de fato, nos viciarmos no Evangelho, no amor, Esse é o melhor na bondade, caminho, o amor. na verdade, na solidariedade, fraternidade. Isso nós podemos. Porque se o açúcar vicia mais do que a cocaína, se um copo de cerveja desorganiza 5.000 células nervosas, conforme o professor de medicina Hugo Filarska do Nascimento, e o segundo em diante já começa a matá-las, a maconha é muito mais potente do que a cerveja. Então nós vamos não só destruindo a nossa memória, fracionando a nossa personalidade e começando com a depressão, a ansiedade, bipolaridade, pânico, até chegar nesse estágio que para a medicina não tem cura, mas para o Cristo tem. Basta a pessoa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto lhe será reordenado. Quando nós começamos a vivenciar o Evangelho em espírito verdadeiro, tudo o resto vai se organizando. Mas eu preciso me interessar por este Evangelho, que na ação nós chamamos de amor e na relação chamamos de energia sexual. Que começamos o exercício dessa energia pela afetividade e, se necessário, o ato para a continuidade da espécie. Então não é só o prazer do ato puro e simples, que se tivermos consciência no ato sexual, um parceiro pode curar o outro. Então a energia sexual nos leva do abismo às estrelas ou das estrelas para o abismo também. Por que eu estou falando isso? Porque André Luiz, em Missionários da Luz, narra que o sexo é espírito. Assim como Emmanuel na obra Vida e Sexo, sexo é espírito com E minúsculo e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Não é a serviço da promiscuidade e dos prazeres ilusórios. Então, é a serviço da felicidade e da harmonia do universo. E ele é espírito e vida. E a energia sexual como recurso da atração, que é a lei de amor para a matéria inorgânica, na perpetuidade do universo, ela gera cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades das quais ela se reveste. Quais? Força, vitalidade e vida, que é o que chamamos de Evangelho.